Queridos, antes da gente entrar aqui, né, oremos mais uma vez, né, oremos mais uma vez ao nosso bom Deus. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse privilégio de ouvir a Tua palavra, por essa graça de estar aqui reunido com os irmãos, mesmo que seja de forma online, né, virtual, mas é um grande prazer poder ministrar a Tua palavra, poder estar na companhia dos irmãos e juntos crescermos para a Tua honra e para a Tua glória. Querido Deus, te pedimos humildemente que o Senhor nos auxilie essa noite a compreendermos a Tua palavra, que a pregação hoje em Romanos possa trazer uma mudança profunda em nossas vidas, possa trazer uma reflexão em cada um de nós. Querido Deus, recebe essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém, queridos. Irmãos, eu vou colocar aqui na tela, nós vamos fazer a leitura, irmãos, do verso 1 até o verso 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estais em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, queridos. Então, irmãos. Amém. 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 Nós vimos que Paulo ele escreveu esta carta já no final aí de sua terceira viagem missionária, quando ele estava aí saindo de Éfeso para Jerusalém. A gente viu isso semana passada na introdução, né? Como ele não conhecia a igreja pessoalmente e precisava de sua ajuda para ir à Espanha, ele então escreveu esta carta com o objetivo de apresentar a si mesmo e ao evangelho que ele pregava. Vimos também que esta carta ela tem sido um instrumento usado por Deus para a conversão de grandes homens na história da igreja. A gente falou um pouquinho sobre Agostinho, Lutero e Wesley, né? Mas existem outros também. Esta carta ela é realmente extraordinária. Nenhum livro, irmãos, da Bíblia ele exerceu tanta influência na teologia e na vida da igreja como a carta de Paulo aos Romanos. Oro a Deus para que o nosso estudo nessa carta possa influenciar grandemente as nossas vidas, possa trazer uma profunda mudança em cada um de nós, que as verdades contidas nesta carta possam nos despertar a vivermos um cristianismo sincero diante de Deus e dos homens. E, se há alguém em nosso meio que ainda não foi convertido, que esta carta possa ser um instrumento usado por Deus para a sua conversão. Queridos, esses versos que nós acabamos de ver, do verso 1 até o verso 7, é a saudação de Paulo à igreja. É uma saudação longa, né? Uma saudação longa. De todas as cartas que Paulo escreveu, aqui em Romanos nós encontramos a saudação mais longa de Paulo, tanto no começo como também no final, como os irmãos vão ver, quando a gente um dia chegarmos lá pela graça de Deus no capítulo 16, os irmãos vão ver que a saudação final de Paulo também é a mais longa dele, de todas as cartas que ele já escreveu. Eu vou só reler aqui rapidamente o verso 1 para os irmãos. Diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Nós devemos lembrar, irmãos, que o contexto em que eles estão, que eles viviam lá, era completamente diferente do nosso. Roma, ela era a capital do império, né? Era uma cidade bastante populosa.
onde a maioria dos habitantes era de escravos. Roma também era conhecida pela sua imoralidade e idolatria, né? Para os irmãos terem ideia da tamanha imoralidade do Império Romano, né? A maioria dos imperadores, eles eram homossexuais, né? Escapou um, né? Se eu não me engano, Cláudio, ele não era, né? Somente um, mas os demais eram homens realmente devassos, né? Homens grandes pecaminosos. A igreja lá em Roma, ela era composta tanto de judeus como também de gentios. Portanto, ao expor o evangelho, Paulo vai lidar com esses dois públicos e vai ajudar a ambos a compreenderem o evangelho, né? Porque os irmãos lembram que a igreja de Roma, ela não foi fundada por nenhum apóstolo. Provavelmente ela foi fundada por aqueles judeus que foram a Jerusalém na época da festa do Pentecostes, e lá eles presenciaram, né, a descida do Espírito Santo, voltaram para Roma, e lá então eles anunciaram o evangelho, um grupo se formou, a igreja cresceu e se fortaleceu. Então a igreja estava precisando de uma orientação apostólica, de ensinamento apostólico, não tinha ainda. E Paulo, por meio dessa carta, ele faz isso. Os irmãos sabem que onde há judeu e gentio, sempre há um ponto ou outro onde há divergências. Tanto é que a gente vai ver lá no capítulo 14, né? Está meio longe ainda. Paulo vai tratar da questão do relacionamento entre o fraco e o forte. Havia uma disputa entre quem comia e quem não comia, né? Quem comia desprezava aquele que não comia julgava aquele que comia. E Paulo então vai ali ajudar os irmãos. Queridos, o primeiro ponto que eu destaco aqui é que Paulo ele começa se apresentando como servo de Jesus Cristo. Ele já começa assim, Paulo, servo de Jesus Cristo. Ele não começa se exaltando, mas se humilhando. Ele não prega a si mesmo, como nós já vimos isso lá em Coríntios, né? Paulo ele não prega a si mesmo, mas ele prega a Cristo. A palavra que Paulo usou aqui para servo foi doulo. Não foi diácono, foi doulo, que significa uma pessoa escrava de outra. É alguém que se rende à vontade de outro. O escravo, ele não vivia de acordo com a sua própria vontade, mas de acordo com a vontade do seu Senhor. Com as palavras servo de Jesus Cristo, Paulo está dizendo que ele não vive de acordo com a sua própria vontade, mas a vontade do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele não abandonou a sua vida, deixando tudo para trás e viajando pelo mundo, correndo vários perigos para pregar o evangelho, simplesmente porque ele quis. Mas ele o fez em obediência ao Senhor. E essa é uma realidade na vida de todo cristão. Ele, o cristão, ele não é dono de si mesmo. Essa é uma grande verdade que cada um de nós devemos prestar muita atenção. Aqui, eu pergunto, de que forma você está vivendo neste mundo? Como servo ou como senhor? Lembre-se, você foi comprado pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. A sua vida pertence a Ele. Tudo o que você tem é dele. Você está aqui para servi-lo e não para ser servido. Você tem que colocar a sua vontade debaixo da vontade do seu Senhor. Pois a vida não se baseia no que você quer ou no que você pensa, mas no que o seu Senhor deseja. Que esta verdade te coloque de joelhos diante do seu Senhor e te conduza ao arrependimento, por não estar vivendo como servo. Lembre-se que ser escravo de Cristo é uma grande honra.
Não é para todos, mas somente para aqueles que Deus chama. A segunda coisa que eu destaco aqui, ainda no verso 1, é que Paulo disse que ele foi chamado para ser apóstolo. Essa é mais uma lição importante que devemos prestar atenção. Como os irmãos lembram, os judaizantes acusavam Paulo de ser um falso apóstolo, de não fazer parte dos 12, mas de seguir carreira solo. Era um andarilho, solitário. Mas aqui ele deixa claro que não se nomeou apóstolo, que não foi nomeado pelos outros apóstolos, mas que ele foi separado para tal propósito. Mas o que é um apóstolo? É alguém enviado com autoridade, com uma espécie de procuração. Antigamente, esta palavra era utilizada para os barcos que transportavam cargas. Depois, ela passou a ser usada para os capitães do barco. E, finalmente, a uma pessoa que exerce determinadas funções, revestida de autoridade de quem lhe enviou. Era um representante. Os apóstolos, eles foram escolhidos pessoalmente pelo Senhor Jesus. Foram ensinados por ele e enviados por ele. Eles eram os representantes legais de Cristo e foram revestidos de grandes autoridades e lhes foram dados dons especiais. Todo cristão, ele é um representante de Cristo, mas os apóstolos eram representantes especiais. Eles foram revestidos com uma autoridade, com dons especiais para poderem exercerem suas funções. Eles eram enviados pelo Senhor para serem seus representantes. Infelizmente, em nossos dias, tem muitas pessoas que se autodenominam apóstolos. Com certeza, os irmãos já ouviram falar de algum apóstolo aí, se apresentando como apóstolo. Ou eles se nomearam ou foram nomeados por suas igrejas como apóstolo. Mas não existe mais apóstolos hoje. Esses que se dizem ser apóstolos, eles são falsos e pregam um falso evangelho. Paulo disse que foi separado para ser apóstolo. Ele havia sido separado antes da fundação do mundo. Mas isso não quer dizer que Paulo sempre foi crente. Muito pelo contrário. Todos que olhassem para Paulo naquele tempo, antes dele ser convertido, jamais pensaria que fosse possível ele crer em Cristo. Não é porque Paulo tinha sido separado antes da fundação do mundo que ele já nasceu nesse mundo crente, né? Não, nasceu um pecador. E Paulo foi um grande perseguidor da igreja. Ele perseguiu grandemente o povo de Deus. Então, Paulo não nasceu nenhum santo, né? Nós vamos falar sobre essa questão de santo um pouco mais na frente. Paulo nasceu nesse mundo um pecador, mas ele tinha sido separado por Deus, escolhido por Deus, já antes da fundação do mundo. E no tempo que Deus havia determinado, Deus então o chama. Então, como os irmãos lembram, os irmãos conhecem a vida de Paulo, nós falamos sobre isso em Atos. Então fica aqui mais uma lição para nós. Não importa quão pecador uma pessoa seja, se for uma eleita do Senhor, não tem nada que possa impedir dela ir a Cristo. Que lição, irmãos, porque olha a vida de Paulo. Não podemos agir de forma preconceituosa ao olharmos para a vida de uma pessoa e dizer que ela jamais se converterá a Cristo. A conversão de Paulo nos dá uma grande lição. Lembre-se que a salvação pertence a Deus. Ele derrama a sua graça em quem Ele quer. Essa pessoa pode ser uma grande pecadora, pode fazer grandes maldades nesse mundo, mas se ela for uma eleita do Senhor, ela será salva. Pois, como nós bem sabemos, a graça de Deus ela é irresistível. Irresistível. Todo eleito, ele vai ouvir a palavra, ele será alcançado pela graça de Deus, ele será salvo, redimido dos seus pecados, terá sua vida transformada, nascerá de novo, será uma nova criatura. Não importa quem ele seja. Não importa. Então nós não devemos olhar para a vida de alguém e dizer isso aí jamais será crente. Pois a vida de Paulo era assim, quem olhasse para Paulo naquele tempo, né, quem diria que Paulo iria crer?
Quem diria? Ninguém diria. Todos que olhassem para Paulo diziam, isso aí nunca se converterá a Cristo. Mas se converteu. Não por vontade própria, graças a Deus. A conversão, ela é da vontade do nosso bom Deus. Queridos, a terceira coisa que eu destaco aqui, ainda no verso 1, é que Paulo diz que o evangelho é de Deus. E isso é muito importante. O evangelho não é uma invenção humana. Não foram os apóstolos que inventou, mas o evangelho é de Deus. Quem rejeita o evangelho está rejeitando o próprio Deus. O evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Como os irmãos também lembram, né? A palavra evangelho significa boas novas, boas notícias. E é justamente o que Paulo irá fazer aqui. Ele vai fazer uma apresentação do evangelho. O evangelho são as boas novas da salvação. O evangelho, ele revela a nossa condição pecaminosa diante de Deus. Fala sobre a nossa incapacidade de resolver esse problema. E nos revela o plano da salvação. Nos revela o trabalho da Trindade para nos salvar. É Deus agindo por nós. E como vimos, este evangelho não é fruto da imaginação humana, mas este evangelho é de Deus. Então que nós possamos olhar para essas palavras e compreender e entender essa realidade em nossas vidas. Nós somos escravos do Senhor Jesus Cristo. E devemos viver como tal. Devemos entender que ser escravo é uma honra. O verso 2, vou reler aqui para os irmãos, ele diz, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Irmãos, aqui Paulo nos revela que o evangelho é algo prometido desde os profetas. Eles não pregaram o evangelho, mas profetizaram a respeito dele. Então, o que nós temos no Novo Testamento não é algo desconectado do Antigo, mas o cumprimento dele. É a continuação. Aquilo que estava oculto na época dos profetas foi revelado no tempo dos apóstolos. Com isso, Paulo esclarece uma das acusações dos judaizantes, que diziam que ele ensinava algo completamente diferente dos outros apóstolos. Perceba que Paulo, ao se apresentar, ele está ao mesmo tempo fazendo uma defesa, pois é necessário por conta dos seus inimigos. Mas com esta a argumentação, Paulo está dando credibilidade ao evangelho que ele anunciava. Portanto, a revelação do Filho de Deus, sua morte e ressurreição, não era algo inesperado, não era nenhuma surpresa, mas algo já anunciado pelos profetas. Os judeus, na época do Senhor Jesus, por não estarem atentos às Escrituras, por não terem intimidade com os profetas, rejeitaram o Evangelho. Rejeitaram o Messias que foi anunciado nas profecias. Tudo aquilo que aconteceu, né, era um escândalo. Né? O libertador, montado em jumentinho, morrendo numa cruz. Não, isso não faz parte daquilo que os profetas falaram. Faz sim. Eles aqui não viram. Eles olhavam, mas não enxergavam. Ouviam, mas não escutavam, mas estava lá. Paulo diz que o que ele prega, o evangelho que ele anuncia, não é algo estranho, é uma continuação, é algo que já foi pré-anunciado, já foi profetizado pelos profetas. O verso 3 diz, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Irmãos, aqui neste verso, primeiramente, Paulo nos chama a atenção de que o centro do evangelho é o Filho de Deus. Calvino, ele disse que Paulo aqui está ensinando que todo o evangelho está contido em Cristo. Que Cristo
é não somente o objeto, mas o centro da nossa fé. Irmãos, este verso ainda nos revela a natureza humana do Senhor Jesus Cristo, dizendo que ele veio da descendência de Davi. Cristo é o Messias prometido. As profecias falavam a respeito do descendente de Davi. Este é um ponto muito importante que nós devemos atentar. Pois alguns inimigos do cristianismo, eles negam tanto a parte divina como a humana de Cristo. Haviam alguns, naquele tempo, que diziam que Cristo não veio em carne, mas somente em espírito. Outros diziam que ele era um simples homem e que não era divino. Nós já aprendemos que negar a humanidade ou a divindade de Cristo é o desqualificar como nosso Salvador. Pois o nosso libertador tinha que ser Deus e homem ao mesmo tempo, pois somente assim poderia nos salvar. Por isso que tinha que ser Deus e homem. O verso 4, então, dando continuidade, ele diz: E foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. No verso anterior, no verso 3, nós acabamos de ver, Paulo expôs a natureza humana de Cristo, dizendo que ele veio da descendência do rei Davi, que era conforme as Escrituras. Aqui ele fala de sua natureza divina, dizendo que ele é o Filho de Deus. E a evidência que Paulo apresenta aqui é a ressurreição do Senhor Jesus. Irmãos, a ressurreição, ela é uma verdade central do Evangelho. Mas naquela época, a cultura grega-romana não acreditava nessa verdade, na ressurreição. Para eles, a matéria era má e o espírito era bom. A morte para eles era uma libertação. Não fazia sentido algum voltar dos mortos, portanto, era uma mensagem que eles viam com ofensa, com desprezo. Mas Paulo defende a ressurreição como sendo a base da nossa fé. Na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, Paulo disse que se a ressurreição não existe, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a pregação do Evangelho é inútil. E a fé nele não tem valor nenhum. E como consequência, também não há salvação. Os irmãos podem conferir aí em casa, 1 Coríntios capítulo 15, do verso 1 até o verso 19. Irmãos, o apóstolo João, falando a respeito da divindade de Cristo em seu evangelho, ele começa já o evangelho dizendo, as primeiras palavras são: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Lá em João 1, verso 1. Ainda em nossos dias, irmãos, existem pessoas que negam a divindade do Senhor Jesus Cristo. E, infelizmente, né, mesmo em nossos dias, há pessoas no meio cristão, né, que se dizem ser seguidores de Cristo, discípulos do Senhor Jesus, mas eles negam essa parte divina do Senhor Jesus. Dizem que ele é um anjo, né, foi criado, mas ele não é Deus. Ele não é Deus. Voltando ainda lá para João, no verso 14, ainda do capítulo 1, ele diz: E o verbo, que era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Queridos, sem essas verdades centrais do Evangelho, não há Evangelho. Não há. Não há salvação. Não há esperança. O Senhor Jesus Cristo, ele é o Filho do Deus bendito e também o descendente do rei Davi. Se nós negamos essas verdades centrais do Evangelho, a divindade do Senhor Jesus Cristo, a sua ressurreição, então, irmãos, não tem Evangelho. Então não tem salvação. Então não tem esperança. Mas ele é de fato o Filho do Deus bendito. Ele é
o descendente do rei Davi. Irmãos, o verso 5 e o verso 6 diz o seguinte: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Paulo afirma, irmãos, que foi por meio do Senhor Jesus Cristo que eles receberam a graça e a autoridade para serem apóstolos, né? Nós já vimos isso. Então, Paulo não se autodenominou apóstolo, ou foi escolhido pelos outros apóstolos, ele foi escolhido e revestido com autoridade pelo próprio Senhor Jesus. E Deus o constituiu apóstolo e o enviou para anunciar o evangelho e conduzir os gentios à fé em Cristo, e para viverem em obediência e honra ao seu nome. E Paulo, então, ele se dirige aos romanos e afirma que eles fazem parte desses que foram chamados a pertencerem ao Senhor Jesus. Irmãos, e graças ao nosso bom Deus, que esta é uma realidade em nossas vidas também. Nós somos chamados para pertencermos a Cristo, para vivermos em obediência a Ele. Não fomos nós quem o escolhemos, irmãos, mas o Senhor que, em sua graça, nos escolheu. Portanto, lembrem-se que você é uma propriedade de Deus. Você foi chamado pelo Senhor, você pertence ao Senhor e foi chamado para viver uma vida de obediência, né? Nós vimos que nós somos escravos do Senhor Jesus. Isso é um ponto importantíssimo para que nós venhamos a meditar. O verso 7, ele diz: a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Queridos, o primeiro ponto que eu destaco aqui é que somos amados de Deus. Os irmãos já pararam para pensar sobre isso? De que você é amado de Deus? Então agora eu chamo a sua atenção. Pare e pense. O que significa ser amado de Deus? Irmãos, significa que o seu valor não está em si mesmo, mas em Deus que te ama. Para que isso se torne um pouco mais claro, deixe-me dar um exemplo. Quanto valeria se nós colocássemos uma de nossas camisas usadas à venda na internet? Quanto será que valeria essa nossa camisa? Provavelmente nada. Quem iria comprar uma camisa usada? Nossa, né? Provavelmente não valeria nada. Mas e se uma pessoa muito famosa e importante fizesse o mesmo? Quanto valeria a sua camisa? Provavelmente muito. Provavelmente muito. O valor é dado não ao objeto, mas à pessoa a quem ele pertence. Não é assim? É desse jeito. É também assim em relação a nós. O nosso valor ele é medido pela pessoa que nos ama. E quem nos ama é o próprio Deus. Então imagine o valor que nós temos. Mas esse valor não está em nós. A raridade não está em nós. Não tem nada em nós de valor. O que tem de valor em nós é Cristo. O nosso valor se dá por conta do nosso Deus que nos ama. Por Ele nos amar, isso coloca em nós um valor que eu não tenho palavras para descrever. Amém. Irmãos, isso deve confortar o nosso coração.
deve nos encher de esperança, deve renovar as nossas forças, deve levantar a nossa baixa estima. Lembre-se, você é amado de Deus. E isso é a coisa mais importante do mundo. Não seja negligente para com esta verdade. Não ignore isso. Você que se sente pequeno, lembre-se que você é amado de Deus. Não fique procurando em você a causa. Não fique procurando em si mesmo o motivo que levou Deus a te amar. Pois não há. O motivo que levou Deus a nos amar foi sua graça, foi sua vontade. Pois não há nada em nós que possa atrair o amor de Deus. Ele nos amou porque Ele quis. E graças a Deus por isso. O segundo ponto que eu destaco aqui. Amém. O segundo ponto que eu destaco aqui é que fomos chamados para sermos santos. Nós não somos somente amados por Deus, mas também chamados para sermos santos, assim como Ele é santo. É verdade que fomos salvos pela graça e não pelas obras. Mas esta graça não nos dá liberdade para vivermos de qualquer jeito. Infelizmente, muitos que se dizem serem salvos continuam a viver do mesmo jeito que viviam antes. Não houve uma mudança em suas vidas. Infelizmente, muitos cristãos não atentam para este ponto tão importante, que fomos chamados para sermos santos. Todo aquele que nasceu de novo, ele é santo em Cristo. Não no sentido de perfeição, mas de posição. E essa posição de santo deve se refletir em suas vidas. Porque lembre, nós somos santos, quando nascemos de novo, somos santos, santos em posição, não santo de perfeição. Então, somos santos em posição em Cristo e fomos chamados para vivermos em santidade, em uma vida santa, de santificação. E essa vida de santificação, ela é progressiva. Ela é progressiva. E ela vai durar até o retorno do Senhor Jesus Cristo. Fomos chamados para sermos santos. Já somos santos e devemos viver, então, como santos. Queridos irmãos, devemos observar a forma como estamos vivendo. Será que estamos vivendo de fato em santidade? Se não estamos, então estamos em pecado. Pois o Deus que nos ama nos chamou para sermos santos. Muitos querem o amor de Deus, querem a graça de Deus, querem as bênçãos de Deus, mas não querem negar a si mesmo. Não querem tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Elas querem as bênçãos do Senhor Jesus Cristo, mas não o caminho da cruz. O Senhor Jesus, ele foi muito claro quando disse que quem quiser ser seu discípulo deve negar a si mesmo, tomar a cruz e então segui-lo. Que nós possamos refletir nisso. E que tais verdades, elas possam, irmãos, transformar verdadeiramente as nossas vidas. A terceira coisa, irmãos, que eu destaco aqui, ainda no verso 7, é que Paulo o termina com uma saudação, lhes desejando a graça e a paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Essas duas bênçãos andam juntas, são inseparáveis, pois não há graça sem paz e nem paz sem graça. Aonde existe a graça de Deus, ela produz a paz. E onde há paz, é porque a graça de Deus existe ali. Nenhuma pessoa, irmãos, jamais irá ter paz com Deus
se não for por meio da graça. A paz com Deus não se conquista. A paz com Deus não é por meio de obras. A paz com Deus é por meio da graça. Então, não tem outro jeito, não tem outra maneira. Essas duas bênçãos, elas andam juntas, elas não se separam. Já estamos aqui partindo para o final, portanto, lembrem-se, você é amado de Deus, chamado para ser santo. E você tem em sua vida a graça e a paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então viva uma vida digna do seu Senhor. Viva para a sua honra e para a sua glória. Lembre-se de que você pertence a Ele. Ele te comprou com seu sangue precioso. Lembre-se, você é um escravo de Cristo. Eu desejo que essas verdades, queridos irmãos, possam trazer uma profunda transformação em nossas vidas. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Amém. Amém, irmão. Amém. 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 Muito bem, queridos. Irmão Edson, tem mais um louvor aí para nós. Mas antes dele louvar, eu o convido, antes dele louvar, que ele ore por nós para finalizarmos aqui esse momento. Oremos, irmãos. Amado Deus e Pai, agradeço por quem o Senhor é, pela tua santidade, pela tua justiça, pela tua misericórdia, por todos os teus atributos imutáveis, pela tua escolha antes dos tempos eternos, como está escrito nas Escrituras, por fazer desse povo o seu povo, por sabermos que hoje somos seus filhos e que Cristo pagou um alto preço. Agradeço e te peço, Pai, pelo pão de cada dia. Agradeço também e te peço por nos livrar das tentações e por sabermos que o Senhor é o nosso galardão, nossa recompensa. Sabemos, Senhor, que sem ti não somos nada. Então só temos a agradecer por tudo que o Senhor fez e tudo que o Senhor faz. Agradeço também e peço pelas pessoas que estão sendo alcançadas, Pai, pela tua palavra. Sabemos que é um ambiente difícil, o mundo jaz no maligno, mas o Senhor nos deu tudo que temos para lutar e conseguir prevalecer. Agradeço, Pai, por cada um dos irmãos que estiveram presentes hoje e também por aqueles que não puderam, por algum determinado motivo, que somente o Senhor sabe e eles. Mas, Pai, sabemos que o Senhor está com eles também. Então, Pai, agradeço por tudo que o Senhor fez. Em nome do Senhor Jesus. Amém.